A Carta de Paulo aos Gálatas. Foi escrito para algumas igrejas na região de Galácia, que Paulo visitou em suas viagens missionárias. Você pode ler as histórias no livro de Atos. E ele escreveu essa carta com uma profunda paixão e frustração. E essa é a história por trás. O cristianismo começou como um movimento messiânico judaico em Jerusalém, mas a sua mensagem era para toda a humanidade. Então, ela rapidamente se espalhou para fora de Israel. No período em que Paulo foi missionário, havia tantos gentios quanto judeus no movimento cristão, e isso despertou um enorme debate, que nós conhecemos através de Atos 15. Historicamente, o povo da Aliança de Deus era focado apenas em um grupo étnico, Israel. Eles foram separados dos outros povos pelas práticas ordenadas na Torá, como a circuncisão dos homens, a alimentação kosher e o guardar do sábado. E havia muitos cristãos judeus que acreditavam que para os gentios se tornarem realmente parte da família de Deus, eles precisavam obedecer às leis na Torá. Alguns desses cristãos vieram para as igrejas da Galácia e começaram a sabotar Paulo, exigindo a circuncisão de todos os cristãos gentios. E muitos deles o fizeram. Quando Paulo descobriu a respeito disso, ele ficou com o coração partido e indignado. E essa carta é o resultado disso. Primeiro, ele desafia os Gálatas com um resumo da mensagem do Evangelho sobre o Messias crucificado. Depois, ele argumenta que esse Evangelho é o que criou a nova família multiétnica de Jesus e de Abraão. E, por fim, ele mostra que esse Evangelho é o que verdadeiramente transforma as pessoas, através da presença e do poder do Espírito. Portanto, ele começa a carta expressando a sua perplexidade com o fato de os Gálatas terem abraçado um Evangelho diferente. Esse promovido pelos cristãos que difamaram Paulo e exigiram a circuncisão. Paulo primeiro defende a autenticidade de sua mensagem e sua autoridade como apóstolo. Ele foi chamado pelo próprio Cristo ressurreto para ir até o mundo gentil. Lembre-se da história no livro de Atos. Paulo diz que foi só depois que ele foi até Jerusalém consultar os outros apóstolos, como Pedro e Tiago, e quando ele disse que não estava exigindo a circuncisão dos gentios, eles o apoiaram completamente. Só que então, essa tensão fica ainda mais profunda. Pedro veio a Antioquia visitar os cristãos gentios e ele estava comendo e se misturando com eles. Mas quando alguns desses grupos opositores de Jerusalém apareceram em Antioquia, Pedro cedeu à pressão e parou de comer com os cristãos incircuncisos, passando a evitá-los. E Paulo confronta e acusa Pedro de hipocrisia e de ser infiel ao Evangelho. Para Paulo, exigir que esses novos cristãos sejam circuncidados e obedeçam à Torá é errado por muitas razões. Em primeiro lugar, porque é uma traição ao Evangelho. Ou, em suas palavras, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus. Ser justificado, ou literalmente ser declarado justo, é um termo do Antigo Testamento muito rico para Paulo. É quando Deus declara que alguém está em um relacionamento isento de culpa com Ele. Eles foram perdoados, receberam um lugar na família de Deus e estão sendo transformados pela sua graça. E Paulo está convicto de que ninguém pode ser justificado pela prática dos mandamentos da Torá, mas apenas pela fé em Jesus. Essa é uma frase intensa, que pode se referir à fidelidade, vida e morte do próprio Jesus em nosso lugar, ou pode se referir à nossa própria fé e devoção a Jesus. De qualquer maneira, a questão é clara. As pessoas são justificadas apenas pela fé no que Deus fez por elas através de Jesus, e não pelo que fazem por si mesmas. No coração do Evangelho de Paulo está a afirmação de que quando as pessoas creem em Jesus Cristo, o que é verdade sobre ele se torna verdade sobre elas. A vida, a morte e a ressurreição dele se tornam suas. Ou em suas palavras, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a razão pela qual qualquer um pode dizer que está justificado diante de Deus, ou que pertence à família da Aliança de Jesus, não é a obediência às leis da Torá. É apenas através do que Jesus fez por eles, que eles nunca poderiam fazer por si mesmos. Agora, esse entendimento profundo do que Jesus realizou tem implicações enormes, como
quem pode ser incluído na família da aliança de Deus e o que significa viver como um membro dessa família. E Paulo se volta para as histórias de Abraão em Gênesis, como ele foi justificado ou isento de culpa diante de Deus simplesmente pela fé, confiando na promessa de que um dia todas as nações encontrariam a graça de Deus através dele e da sua descendência. O propósito de Deus sempre foi ter uma família grande e multiétnica, de pessoas que se relacionam com ele baseando-se na fé, não nas leis da Torá. Mas isso levanta uma questão importante. Por que então Deus deu as leis da Torá para Israel? Paulo nos oferece uma explicação bem breve e intensa que mais tarde será desenvolvida na sua carta aos Romanos. Ele observa que as leis da Torá foram dadas a Israel muito tempo depois da promessa de Deus a Abraão. E se você ler o Pentateuco com cuidado, vai ver que Deus sempre pretendeu que essas leis fossem uma medida temporária. Ele diz que elas tiveram um papel negativo e positivo. Negativamente, as leis agiram como uma lente amplificadora do pecado de Israel. Elas expuseram como Israel partilhou da condição pecaminosa da humanidade, constantemente se rebelando contra Deus. Então, a lei, que é essencialmente boa, acabou afirmando a culpa de Israel e de toda a humanidade. Ou, em suas palavras, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Mas a lei também teve um papel positivo. Ela agiu como uma tutora rigorosa que manteve Israel na linha até a vinda da prometida descendência de Abraão, o Messias. E uma vez que o Messias veio, ele cumpriu os propósitos da lei no lugar de Israel. Jesus foi o israelita fiel que verdadeiramente amou a Deus e ao próximo. E como rei de Israel, ele morreu para derramar sobre si mesmo a maldição e a consequência do pecado de seu povo, e para trazer redenção. E agora, através de Jesus, que é o descendente de Abraão, a bênção de Deus pode vir sobre todas as pessoas, independente de sua etnia, de seu estado social ou de seu gênero. Para Paulo, exigir a prática da lei para os cristãos gentios não faz sentido. É agir como se Jesus não tivesse cumprido a promessa de Deus ou tratado o nosso pecado. Isso negligencia a nova liberdade que ganhamos através de Jesus e o dom do Espírito, e limita a promessa e a bênção de Deus para uma etnia. Porém, os oponentes de Paulo podem argumentar: as leis da Torá são um guia aprovado para viver de acordo com a vontade de Deus. Como então os cristãos gentios vão aprender isso? Paulo descreve, nos capítulos 5 e 6, como a presença transformadora de Jesus através do Espírito é a chave para isso. As leis da Torá são boas, elas são sábias. De fato, elas podem ser resumidas, como o próprio Jesus o fez, no mandamento de amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas essas leis, por melhor que sejam, não dão a Israel o poder de obedecer. E em contraste a isso, temos as boas novas de que Jesus cumpriu a lei no nosso lugar e agora vive em nós através do Espírito, transformando seu povo em novos homens e novas mulheres que cumprem a lei amando uns aos outros. E Paulo vai em frente nesse contraste do velho e novo homem. Os hábitos do velho homem são detestáveis. São comportamentos que desumanizam as pessoas, que destroem relacionamentos e comunidades inteiras. Enquanto as leis da Torá proíbem esses comportamentos, Jesus os mata na cruz. Então, quando uma pessoa confia em Jesus e vive na dependência do Espírito, a vida dele se torna sua e produz o que Paulo chama de fruto do Espírito. Essa é a forma de vida de Jesus que ele quer reproduzir em sua família, para que se tornem um povo de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas esse fruto não é automático. Ele precisa ser cultivado, como qualquer outro fruto. Ou, em suas palavras, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso requer intencionalidade. Nós temos que aprender a podar os velhos hábitos e cultivar os novos. E conforme o fazemos, percebemos que somos levados pelo Espírito na medida em que Jesus reforma nossas mentes e corações e nos transforma em pessoas que amam a Deus e aos outros. E dessa forma, o povo de Jesus cumpre o que Paulo chama de a lei de Cristo. E aqui no final, Paulo diz que essa exigência para que os cristãos pratiquem a lei ou sejam circuncidados é um desvio de foco bem perigoso. O que realmente importa agora é a nova criação de Deus, essa nova família multiétnica, de pessoas cheias de fé em Jesus, que estão aprendendo a amar a Deus e aos outros no poder do Espírito. E é isso que a carta aos Gálatas trata.